Já imaginou qual é a marca mais misteriosa de toda a Bíblia? Um sinal colocado pelo próprio Deus em um homem que tirou a vida do próprio irmão. Um símbolo que atravessou séculos e deixou teólogos, estudiosos e curiosos tentando entender seu verdadeiro significado. Hoje, você vai descobrir os segredos por trás da marca de Caim, o primeiro homicida da humanidade. E por que Deus decidiu não eliminá-lo, mas marcá-lo. Prepara o coração, porque essa história vai te surpreender. A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo, é uma das narrativas mais profundas sobre inveja, escolha, consequência e, acredite, misericórdia. Caim era lavrador. Abel, pastor de ovelhas. Os dois filhos de Adão e Eva cresceram ouvindo sobre Deus, sobre o jardim do Éden, sobre a queda e sobre a esperança de redenção. Mas, mesmo ouvindo tudo isso, um sentimento sombrio começou a crescer no coração de Caim. Em um dia específico, os dois irmãos decidiram levar ofertas a Deus. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, o melhor que tinha. Caim apresentou alguns frutos da terra que cultivava. A Bíblia nos conta que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E a grande pergunta é: por quê? A resposta não está no que eles entregaram, mas em como entregaram. A tradição e estudiosos apontam que Abel ofereceu com fé, com um coração sincero e grato, enquanto Caim ofereceu por pura obrigação, talvez com ressentimento. Quando Deus olhou para o coração de cada um, a intenção ficou clara. Isso mexeu profundamente com Caim. A rejeição de sua oferta se transformou em frustração. A frustração evoluiu para uma raiva intensa. E a raiva deu lugar a algo ainda mais perigoso. Antes que Caim cometesse o maior erro de sua vida, Deus o alertou diretamente. Em Gênesis capítulo 4, Deus diz a ele: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Era um aviso claro, uma chance de voltar atrás, um último lembrete de que a decisão ainda estava em suas mãos. Deus estava dando a Caim a oportunidade de vencer aquele sentimento ruim. Mas infelizmente, Caim ignorou a voz de Deus. Movido pela inveja, Caim chamou seu irmão Abel para ir ao campo. Aparentemente, era só uma conversa entre irmãos, um passeio. Mas no coração de Caim, a semente da inveja já tinha se transformado em uma escuridão densa. E ali, longe de tudo e de todos, no meio do campo, aconteceu o primeiro assassinato da história da humanidade. A Bíblia não nos dá detalhes gráficos, não descreve a cena, mas deixa claro o peso daquele ato. O sangue inocente de Abel clamou da terra, e Deus ouviu. Imediatamente, Deus se aproximou de Caim e perguntou, não porque não soubesse, mas para dar a ele uma chance de confessar: Caim, onde está seu irmão Abel? A resposta de Caim foi fria e desafiadora. Não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ele tentou se esconder, mentir, mas era impossível esconder algo de Deus. E a verdade veio à tona. Deus declarou: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Então veio a sentença. Caim foi amaldiçoado. A terra, que antes lhe dava sustento, não teria mais força para produzir para ele. Ele se tornaria um errante, um fugitivo pelo mundo, sem um lugar para chamar de lar, sempre em movimento, sem paz. Ao ver isso, Caim se desesperou. Ele disse a Deus que seu castigo era pesado demais para suportar. Ele temia que, sendo um fugitivo, qualquer pessoa que o encontrasse pudesse matá-lo, buscando vingança. E foi aí que aconteceu algo completamente inesperado. Em vez de permitir que Caim fosse eliminado, ou de executar uma punição final, Deus colocou uma marca sobre ele. Um sinal. Ninguém sabe exatamente o que era essa marca. Era um símbolo no corpo, uma aura, um objeto. A Bíblia não especifica, mas a sua função era muito clara: proteger Caim. A marca servia como um aviso para que ninguém tirasse sua vida. Ela mostrava que, mesmo diante do pecado mais terrível, ainda havia um espaço para a misericórdia divina. Pense nisso por um momento. A marca não era um castigo físico adicional. Era uma proteção. E isso, para muitos, é o maior mistério e a maior lição dessa história. Por que Deus protegeria o primeiro homicida? A resposta é profunda e revela muito sobre o caráter de Deus. Primeiro, porque a punição e a vingança pertencem somente a Deus. A justiça humana, muitas vezes, é falha e vingativa. A justiça divina é perfeita. Segundo, porque mesmo no meio do erro mais profundo,
Deus demonstra que a graça ainda pode existir. A marca era um sinal de que a vida de Caim, por mais manchada que estivesse, ainda estava sob a soberania de Deus. Depois disso, Caim se retirou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que significa errante ou exílio, a leste do Éden. Uma região que simbolizava sua distância espiritual de Deus. Lá, ele construiu uma cidade, teve filhos, e seus descendentes se espalharam pela terra. Sua história continua, mas sempre cercada pelo mistério daquela marca. Um sinal que lembrava a todos que o encontrava uma verdade universal. Deus vê tudo. Deus julga com justiça, mas Deus também protege e estende sua misericórdia de formas que nem sempre compreendemos. A narrativa de Caim e Abel não fala apenas sobre inveja e violência. Fala sobre nossas escolhas diárias. Fala sobre como ignorar a voz de Deus e os avisos da nossa consciência podem nos levar a consequências irreversíveis e dolorosas. E surpreendentemente, fala sobre um Deus que, mesmo sendo perfeitamente justo, ainda se move por uma misericórdia insondável. Ele não desiste das pessoas facilmente. A marca de Caim continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia, um tema de debates e teorias sem fim. Mas talvez seu maior propósito não seja ser decifrada, mas ser um lembrete constante. Um lembrete de que Deus não abandona ninguém completamente, nem mesmo aqueles que erram profundamente. É uma história sobre a gravidade do pecado, mas também sobre a imensidão da graça. Se essa história te impactou de alguma forma, se te fez refletir, deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para acompanhar mais conteúdos como este e aprofundar sua jornada de conhecimento. E não sai agora não. Tem outro vídeo incrível aparecendo aí na sua tela. Neste exato momento, eu te convido a clicar e a continuar essa jornada espiritual comigo. Que Deus te abençoe grandemente e a gente se vê no próximo vídeo.